6 horas da manhã. Finalmente o dia está amanhecendo. Então vamos atrás do dia, né? É mais um exercício de higiene mental. Acompanhar o nascer do sol. Porque são tempos difíceis. Sabe, são tempos muito difíceis. O futuro não é certo. Às vezes a esperança está ausente. E tudo que a gente não pode fazer é desesperar e ficar parado. Certo? A gente tem que andar. Então é o que nós estamos fazendo. Pegando a nossa estradinha. Vamos até a rodovia. E aí a gente volta. Enquanto a gente conversa. Como eu disse, é mais por higiene mental do que por qualquer outra coisa. Bom, no vídeo anterior, nós comentamos sobre um ponto que eu acho muito relevante, que é o fato de que na França, em Paris, várias tendências estão convivendo, certo? Várias tendências. Uma tendência revolucionária, eu tenho que concordar com o Ramin Mahazeri, ele morou em Paris, né? Não sei se ainda mora, não vejo o nome dele no Press TV, mas ele morou muito tempo em Paris, durante as manifestações dos coletes amarelos. Ele filmou, ele esteve junto com aquelas pessoas. E ele não é só um excelente jornalista, ele tem formação teórica, marxista, anarquista, né? Mas ele tem. Então é um cidadão que sabe com certeza o que viu e tem capacidade técnica, teórica, para analisar o que ele conseguiu enxergar. E ele viu nos coletes amarelos um embrião e fervor revolucionário. Então, quem sou eu para discutir com alguém que esteve lá? E eu até acredito mesmo que muita gente daqueles coletes amarelos tenha entendido que o problema não era o Macron. Quer dizer, é claro, é óbvio que o Macron é um problema. O Macron é um problema enorme. É um problema gigantesco. Ele é um Temer que desperta alguma coisa mais do que nojo e repulsa. Certo? Então, ele é arguto, ele é inteligente. Mas o problema vai muito além do Macron. Como o problema no Brasil vai muito além do Temer, né? Ou do Bozo. Engraçado, só falar um pouquinho do Bozo. Ele perdeu os direitos políticos, né? Por 8 anos. A gente tem... Vamos falar duas coisinhas aqui. Deixa eu dar meus 2 centavos. Porque muita gente me ajuda com Pix, né? Inclusive, gente, se vocês quiserem colaborar, olha, eu inclusive preciso. leidersilva@gmail.com é a chave. Mas vamos lá, vou dar meus 2 centavos. Primeiro, o Bozo ter perdido os direitos políticos não significa muita coisa, porque o Lula também perdeu. E aí vocês podem argumentar, mas o Lula era inocente. Claro que ele era, óbvio que ele era, óbvio que o processo foi político, né? Evidente. Mas nós estamos falando da justiça brasileira. Se ela foi capaz de condenar um inocente, deixar um inocente 584 dias preso, não vai ser um problema para a mesma justiça liberar um culpado. Certo? Então, devagar com o andor. E segundo, eu vi não vou citar o nome, porque a gente não deve dar fama para idiota. Esse daí é um problema da esquerda brasileira. Ela insiste em dar fama para idiota. Olha o tanto que amanhecer bonito, gente. Fala sério, que coisa linda.
Então teve um desses imbecis, né? Numa dessas revistas eletrônicas, com números. Não deveria ter sido a justiça. Bolsonaro tem que ser caçado pelo povo. Gente, o cara é um criminoso. Não é função dos eleitores punir criminosos. Ele foi condenado porque cometeu um crime. É um bandido. Perfeito? Agora é função de eleitor punir bandido. Na verdade ele já foi, não é? Quando o povo preferiu o Lula, então o povo já condenou ele. Ele estava com a máquina do governo na mão. Torrou 300 bilhões. Ainda tem que explicar o trilhão do Roberto Campos Neto. Não pode ficar por isso. Certo? Torrou 350 bilhões e mesmo assim perdeu. Então ele já foi punido pelo povo. Aí o cientista político deixa de ser filho de uma... Né? Como assim, irmão? É crime, cara. Crime tem que ser punido. Tem esses eleitores que tem que punir, não. Ele cometeu... Não foi um só crime. Esse foi só o primeiro julgamento dele. São 68 grandes processos e estima-se mais de 600 no total. Se tem uma coisa que o Bozo cometeu, foi crime. Certo? Dessas 700 mil, foi mais de 1 milhão. Porque nem todas as pessoas fizeram a passagem na época do Covid, por conta do Covid. Nos dias, houve sequelas, que aumentou o número de óbitos em pelo menos 50%. Eu sei porque minha pobre mãe sofreu sequelas terríveis. Certo? Então, ele reduziu a expectativa de vida de gente demais da conta, aquele maldito. Certo? Ele reduziu a expectativa de gente demais. 1 milhão de vidas foram perdidas por conta daquele maldito. E aí é o povo que tem que julgar nas urnas, como se o povo já não tivesse julgado nas urnas. Então, cara... E o cara é cientista político. E tem um meio supostamente de esquerda, né? Dando voz para um imbecil, para um panaca desse. Bostejar nas redes sociais. Né? Bostejar na internet. Então eu não dou fama para imbecil. Não repostei na rede social ao lado. Não vou dar o nome dele. Certo? A gente não deve dar fama para imbecil. Acho que isso é fundamental. Ah lá, gente, quando eu falo de processo de higiene mental, é isso, a câmera é boa. Mas ela não dá a ideia do tom avermelhado. Ah, dá sim, é só eu aproximar. Isso. Essa é a cor que eu tô vendo. Só que tá mais vermelho um pouco. Isso. É isso que eu tô vendo, essa é a minha visão. Tá frio, tá fazendo 8 graus para menos. Tá frio. Mas tá tão bonito, gente. Tá tão bonito, olha só. Ó. Siriema, quero. Eu pedi pro seu Wagner já deixar trancado. Ninguém vem me ver. A companhia que eu preciso, a base de chumbo eu tenho. Então, pedi pra já deixar trancado. Ah, tá trancado, eu tô aqui na porta. Ali tá a rodovia. E o sol nasce por ali. Vamos ver um pouco do nascer do sol. Que coisa linda. Eu entendo a revolta dos franceses. Claro que eu entendo. Nós tivemos nosso próprio Macron. Aliás, nós tivemos 3 Macrons, né? Não vou nem contar o Collor. Collor, pelo amor de Deus. Collor foi nosso Tony Blair. Não, nem isso, né? Collor foi só uma praga que a Globo semeou nesse país. Mas o Fernando Henrique Cardoso foi um Macron. Traidor miserável. Entreguista. E aí tivemos o Temer, né? Nossa, gente, o nome dele me dá urticária, me adoece. Me adoece.
Aquele libanês miserável. E aí o Bozo, por incrível que pareça, desses três, o menos pior foi o Bozo. Aí você fala, Petrobras, não, foi o Sérgio... Não sei, não, esquece, não vou falar de marreco, não. Teve o Jegues também, né? O Bozo é um cidadão de inteligência limítrofe, um bandidinho a vida inteira. Militar medíocre que não conseguiu galgar nenhum posto na carreira. Ele foi capitão, não foi capitão, ele era tenente, ele não subiu, saiu de Agulhas Negras e não foi promovido. É porque quando você é reformado, você sobe uma patente acima. Por isso que ele é capitão. Tenente, um merda, um inútil, um vagabundo, um imprestável a vida inteira. Depois virou vereador, depois virou deputado, né, do baixo clero, um inútil também a vida inteira. 28 anos, nenhum projeto aprovado. Um inútil, gente, ele é um inútil. O povo brasileiro pagou 28 anos por um inútil que o pessoal do Rio de Janeiro elegeu. Né? Pagou esse inútil. Ele sempre foi um inútil, um imbecil, um incapaz. Sabe, a existência dele foi para vingar a sensação de frustração, de derrota daquele homem miserável, e ele conseguiu a proeza de criar filho tão ruim quanto ele próprio. Mas ele não é pior do que o Temer e o Fernando Henrique Cardoso de forma alguma. Somente o Temer. Temer você não pode acusar ele de ser burro, certo? De forma alguma. Não pode acusar ele também de ser honesto. Né? O esquema do Porto Santo, ele ficou preso por algumas horas. É Brasil, né? É um jurista. É o judiciário brasileiro, gente. Quer falar, estão comemorando a inelegibilidade do Bolsonaro. Não fia nisso, não. Não fiei nisso. Não fiei nisso. Olha que coisa linda. E aí, como eu estava dizendo, tem um lance do Macron, né? E o que está acontecendo em Paris, como eu disse, quando eu via subir o processo, tá, revolucionário não é, tal, o Rami Mazaderi dizendo que sim, tem um fundo revolucionário. O que é esse fundo revolucionário? São pessoas com consciência de classe, tem que ter consciência de classe, Brasil, consciência de classe, interpretação de texto, falta amor, mas falta muita consciência de classe. É preciso consciência de classe. Você tem muito importante a consciência de classe. Então, são pessoas com consciência de classe que entendem que o problema não é o político Macron. Quer dizer, pelo menos não o problema principal. O problema principal é o sistema capitalista. Então, você tem que derrubar não o político. Você tem que derrubar o sistema. Porque o sistema garante que não interessa quem substitua o Macron, vai ser igual ou pior. Certo? Dificilmente vai ter melhoria significativa. Por exemplo, o Lula assumiu. Ele tem poder político para desfazer essas reformas? A da Previdência, a trabalhista, a do ensino médio, que são essas armadilhas que o miserável do Temer deixou para nós. Cara, 80% do Congresso é centrão, é tudo vagabundo, é tudo à toa, é direitista safado do pior tipo. Não adianta ter eleito o Lula. Melhora, claro, melhora. Né? Nós estamos vendo, o país renasceu, voltamos a ser aceito no mundo, os BRICS ressurgiram, a economia está crescendo, apesar do Roberto Campos Neto, o homem que deu sumiço em R$1 trilhão. Isso não pode ficar assim não, certo? Lembrando do Roberto Campos Neto. Cadê o trilhão, Roberto? Cadê o trilhão? Fala aí para nós. Onde você enfiou o trilhão? Um erro contábil de R$1 trilhão? Por favor, né? Mas a questão você troca o governo, você tem melhorias. Poucas, mas as perdas continuam. A privatização da Vale não foi revogada pelo Lula. A Vale continua sendo um instrumento da pauperização do Brasil, retirar a riqueza e mandar para outros países transformar em aço, transformar em produto industrializado e vender para nós por 20 vezes o preço original. Não mudou. Todo o mal que o Temer fez não foi desfeito. Entendeu? Então a questão não é
trocar o governo. Trocar o governo ajuda a não piorar, mas efetivamente não melhora, porque a ideia do sistema é horrível. Sabe, é empobrecer a classe média, torna miseráveis os pobres e jogar os já miseráveis por lumpen. Esse é o sistema. Rouba de todo mundo para dar para uns poucos. Para banqueiro, para financista, para latifundiário, para entreguista. Eles têm os políticos de estimação deles, eles têm os pastores de estimação deles. Fala em pastor, nem o Marçal. O pastor Quat, o tal que levou um punhado de imbecil numa montanha que tiver que ser resgatado por bombeiro. Aí depois mais um seguidor desse Quat morre de exaustão. E agora parece que ontem um trabalhador dele também morreu. Esse homem devia estar preso. Por que esse pastor não está preso? Por que o pastor não está preso? Por que o Pablo Marçal está solto? Ah, bem, é isso, gente. A justiça brasileira. A justiça brasileira não é um político. Apesar de, né? Nós somos dos poucos países do mundo que tem um método imbecil de escolher juiz, promotor, delegado por concurso público. E tem muita gente que jura que isso é inteligente. Com certeza, operadores do direito devem achar isso genial, né? Devem achar isso genial, porque tira eles do controle popular. Uma vez que eles são eleitos, eles se transformam numa casta intocável. Só que de privilégio, não igual a casta original indiana. De privilegiados intocáveis, que fazem o que querem e não agem como servidores públicos. Eles agem como se fossem os nossos feitores. Isso você não muda trocando o político. É o sistema que precisa ser mudado. Então, bom, em Paris, muita gente entendeu que é o sistema. Mas por que eu continuo insistindo que, por enquanto, não é um processo revolucionário? Vocês estão vendo nascer do sol, né? Aquela coisa que todo mundo tem que ver antes de trocar desse plano espiritual. Mas eu já vi quantas vezes na minha vida. Mas enquanto eu puder, eu quero ver. Enquanto eu não for para onde está o meu pai, eu quero poder ver. E hoje eu estou aqui mostrando para vocês. Acho que é justo, né? Muita gente aqui me ajuda. Muita gente me ajuda. Então estou trazendo o pôr do sol para vocês. O nascer do sol, perdão. O pôr do sol foi ontem. Olha lá, ó. Já vem alguém na rodoviazinha. Tá vendo? Já tá de dia. Tô mostrando isso aqui porque meu foco é o amanhecer. Mas tá vindo um veículo lá na rodovia. Por isso que ele tá parado, enfim. Vamos continuar aqui. Então, para ser um processo revolucionário, as pessoas têm que ter consciência de classe. Elas têm que ter compreensão de que aquilo que precisa ser mudado não é o governo. O que tem que ser mudado é o sistema. É o conceito marxista de revolução. Não estou falando dos leninistas, stalinistas, trotskistas, não. Até porque a minha religião proíbe a gente de ser comunista. Por isso eu sou anarquista. Idealmente sem Estado, uma sociedade cooperativa. Mas, fazendo a análise, né, ignorando o que eu acho, porque no fundo não faz diferença no estado geral das coisas, o que tem que ser mudado é o sistema. É o capitalismo que está podre. Inclusive eu falo, gente, ó, os Estados Unidos, que é a representação política e territorial do sistema capitalista, estão com os dias contados. E não vai ser muitos dias, não. Não serão muitos dias. Eu já expliquei isso. Uma dívida de 100 trilhões. Com juros de 8%, ela cresce 8 trilhões ao ano. O PIB é só 27 trilhões. Então o PIB teria que crescer 30% ao ano só para pagar o juro da dívida. Não vai acontecer, o PIB só está crescendo 3%. E se você considera a inflação, que na prática é de 8%, então o PIB está na prática caindo 5% ao ano. Enquanto a dívida cresce, né? Então os Estados Unidos vão quebrar. E a desdolarização só piora tudo. Porque o mecanismo que eles criaram para tornar o dólar necessário no mundo, a globalização, também está desmontando.
não é eficiente, muito pelo contrário. A pandemia mostrou que a globalização, a especialização produtiva é uma bobagem, uma burrice, uma falácia, que não funciona. Destruiu as cadeias produtivas. Com certeza a Rússia aprendeu isso e usou isso contra eles, né? E a China viu desde o início que era burrice e adota o sistema de cluster, muito mais eficiente, arranjo produtivo local e coisa e tal. Então, esse capitalismo dos Estados Unidos, capitalismo financeiro, é o responsável pela desgraça dos franceses, dos europeus e pela nossa. E aí não faz tanta diferença se você tem um sabujo banqueiro, igual a Inglaterra, o Reino Unido tem, igual a França tem, igual a Itália teve até alguns dias atrás, ou se você tem um cara que é um completo mané, que segue o que ditam esses banqueiros, que nós estamos falando do salsicha de fígado, né? Chanceler da Alemanha, como é que pode uma nulidade intelectual, uma nulidade política, uma nulidade humana daquela ser governante da Alemanha? Fala sério, gente, fala sério, oh meu Deus do céu. Os europeus estão querendo, né? Estão encontrando, claro, se você semeia, você vai colher. Mas enfim, e o processo? É revolucionário? Olha, por enquanto, eu não estou falando que o Ramin Mahazeri está errado. Talvez possa ter acontecido. Talvez entre alguns dos franceses, né, alguns dos manifestantes, e talvez esse número até seja grande, pelo menos em Paris. E do sul da França, que sempre foi mais revolucionária do que o norte. O sul da França é Occitânia, Mediterrâneo. Norte, mas até o norte está tendo encrenca. Lille está em chamas também. A França inteira, né? Então é claro que algumas pessoas entendem que o problema é o sistema. Mas a maioria pensa em termos de mudança de governo. Vê o problema no Macron e não no sistema. Então essas pessoas não são revolucionárias, são rebeldes ou revoltosos. E se são rebeldes é uma rebelião, se são revoltosos é uma revolta. Isso não é necessariamente revolucionário. Na verdade, se você considera que nós estamos falando da Europa, bom, a chance disso terminar em fascismo é muito grande, gente. E não podemos negligenciar esse perigo. Certo? Eu estou falando isso que eu estou dizendo mesmo. Essas revoltas todas, essas rebeliões todas, podem muito bem acabar em fascismo. E não em revolução. Porque enquanto tudo isso está acontecendo, está a Marine Le Pen tranquila tomando um vinho. E acusando os imigrantes, acusando os negros, acusando os muçulmanos de serem o problema. E não o capitalismo. Certo? Se resolver as manifestações na França pela eleição, quem vai vencer não vai ser o Mélenchon. Quem vai vencer não vai ser a esquerda. Quem vai vencer vai ser Marine Le Pen. Certo? Isso tem que ficar claro. Amanheceu. A gente não viu direito o sol porque ele está de trás daquela moita, de trás daquela árvore. Mas amanheceu, gente. Um bom dia para todos vocês. Um bom dia. E vamos voltar. Então, assim, o meu temor, e eu creio que ele é fundamentado, é que a revolta e a rebelião, a revolta vai se transformar num governo fascista, no governo da Marine Le Pen. No Renascimento, quer dizer, o fascismo nunca morreu na Europa, né? Aquilo que eu disse, a cadela do fascismo está sempre no cio. Está sempre no cio. Então, vamos ver um recrudescimento. Eu, assim, já disse em alguns vídeos que eu não gosto da ideia do bolsonarismo, do psolismo. Do psolismo, de vender tudo como se fosse fascista. Bolsonaro até podia ser um fascista, porque ele desejava uma mudança de regime, um regime autoritário. Não, Bolsonaro é um fascista, mas o bolsonarismo não era fascista. Nós não vivemos um regime fascista, que eu acredito na definição primordial do Dimitrov de fascismo. Eu não gosto dessa definição liberal, para qual tudo é fascismo. Eu estou falando do Humberto Eco, ótimo escritor, mas um panaca enquanto analista político. Liberal, né? Estou falando que
prefiro a definição de fascismo do Dimitrov. Para ser fascismo, antes de tudo, tem que ser um regime muito autoritário, em que as instituições estão personalizadas na figura do líder fascista. Então, por mais que o Bozo tenha sido autoritário, ele, né, na verdade, ele virou a cadelinha do Centrão. Ele tinha um discurso, mas era a cadelinha do Centrão. Não existe fascista que é cadelinha de deputado corrupto, não. Certo? Então, devagar com o andor. Mas na Europa é diferente. Na Europa é diferente. Então, a revolta contra o político tem uma chance enorme de redundar no governo fascista, na ascensão da Marine Le Pen ao governo. E isso foi facilitado por quê? Por essa esquerda pseudinha, essa esquerda tipo PSOL, certo? Que trocou a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras pela defesa identitarista. Eles transformaram a sopa de letrinhas LGBTQINA+, em pauta primordial acima dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o resultado, dos trabalhadores e trabalhadoras deixaram de ser reconhecidos. E deixaram também de reconhecer-se. Não vou votar nesses caras, estou defendendo outra coisa. A preocupação deles é as letras. A preocupação deles é o arco-íris. Eu sou trabalhador. Eu sou trabalhadora. Por que eu vou me sentir defendido por eles? Certo? Então, essa esquerda pseudinha, aí você tem o tal movimento negro, que é justo, é válido, mas dentro do contexto revolucionário. Uma coisa é Angela Davis, uma coisa é Malcolm X, uma coisa é Milton Santos. Outra muito diferente é a DJ, né? Que vende livrinho e faz publicidade para bebida alcoólica e bolsa de madame. Que a mulher não é revolucionária. Nunca foi, nunca será. Ah lá, gente, acho que nós pegamos o gado ainda está dormindo. Vocês nunca viram? As vaquinhas dormem, tá, gente? Vocês que não moram na roça, a vaquinha dorme. E elas não têm muita pressa de acordar, não, tá vendo elas aqui? Tá me olhando, tá ruminando, tranquilo, de boa. Suave na lagoa. Aqui, ó. São as vaquinhas. Às 7. Um dos meus trabalhos é cuidar delas. Todo dia de manhã eu venho, quando eu tô aqui. Mas eu saio mais ou menos nessa hora. Hoje é porque eu queria mostrar pra vocês o amanhecer. Mas voltando. Então a revolta dos cidadãos, no mais das vezes, acaba em governo de extrema direita. Então, por enquanto, o maior beneficiário do que está acontecendo em Paris, na França, é a Marine Le Pen. Porque é ela que fala aos trabalhadores, incrivelmente. É ela que fala aos trabalhadores, a esquerda perdeu o discurso. Né? Esquerda, isso não é esquerda. Os identitários, né, roubaram o discurso da esquerda. Melancon é a esquerda. E aí entra o terceiro tipo, os rebeldes. A rebeldia não desanda em revolução, mas pode muito bem desandar no governo de esquerda. E a gente já tem que pensar no pós-Macron. Se os revoltosos vão de Marine Le Pen, os rebeldes vão de Melancon. Certo? A esquerda identitária, esses verdes, essas letrinhas, isso aí já era. Os verdes na Alemanha nunca mais vão conseguir ser governo. Nunca mais. Vão conseguir eleger uns manés de sempre, os jovens, vai ter o quê? Vai votar ser um partidinho, 5, 8%, não vai passar disso. Na verdade, todas as projeções já dão amplamente à extrema-direita em relação aos verdes. Os verdes estão com popularidade de 5%, a extrema-direita de 23%. Faz sentido? Se a extrema-direita defende os valores do povo, valores com os quais o povo se identifica, e os verdes ficam falando em platitude, faz sentido que os trabalhadores se identifiquem com a extrema-direita. Isso é óbvio, mas eu acho que esse era o projeto desde o início, né? Esse era o projeto desde o início. Desde o início a ideia deve ter sido essa, com certeza foi. É tanta burrice, não pode ser aleatória. Acha um bando de jovem burro, né? Porque todo jovem é burro. Eles têm ótimo coração, são seres humanos fantásticos,
Mas é burro. Ora, eu fui jovem, então me lembro muito bem, eu era burro. Pretencioso, que Nossa Senhora. Oh, meu Deus do céu, socorro. Eu era o dono do mundo, o senhor do universo, o homem que tudo sabe. Enfim. É claro que eu desejo melhor. Que eu desejo um processo revolucionário. Ou pelo menos eu desejo que a rebeldia vença. Mas, por enquanto, tá mais pra revolta. Aqui, ó. As galinhas, tá viu? As vaquinhas estavam deitadas ainda. Agora as galinhas acordou. E elas me viram, então, nesse horário, elas me associam à comida. Então vamos alimentar as crias, né? Tá vendo? As galinhas estão tudo acordadas. Está botando pouco, gente. Nossa Senhora. Está botando praticamente nada. Esses dias, a última vez que eu vim, ela estava super botadeira. Tá praticamente podendo fazer sopa de ovo todo dia. Agora não. Agora elas estão bem menos botadeiras. O seu Wagner melhorou a ração, mas o problema não é esse não. O vizinho também está com a mesma questão. Né? Que você pode ver que nós temos várias raças. Certo? Galinha é bom, gente, porque ela afasta cobra, aranha, um punhado de coisa. Sabe, escorpião. Vamos alimentar nossas bichinhas aqui. Eu não sei se eu mostro o processo todo para vocês, porque... Ah, vou, né? É aqui que fica a ração. Vou ter que desligar porque não dá para pegar a ração e gravar ao mesmo tempo. Pera aí. Vou só dar uma parada. Pronto. Dei milho para elas. Mais tarde um pouco eu dou ração para as poedeiras e coloco aqui. Minhas mãos estão geladas, gente. Aí fica difícil. Aí tem umas que a gente fala tem umas que demora. Tem umas galinhas mais bobas que outras sempre tem. Não é necessariamente um bicho muito esperto. Bom, de toda forma, voltando ao nosso assunto. Ah, gente, vou aproveitar que eu estou aqui nessa filmagem e vou alimentar os peixes. Né? Vocês vão ver. Eu ainda tenho que pescar o almoço, mas está cedo. E eu não vou fazer isso agora, não. Minhas mãos estão muito geladas para isso. Nossa Senhora. Eu até tenho blusa. Blusa eu estou usando aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Claro que eu estou usando blusa. Tá frio, gente. Tá frio a beça. Mas eu tava pensando em luva aqui, ó. Para alimentar as galinhas, eu preciso desses... Da ração, eu preciso desses baldinhos aqui. Que eu vou mostrar para vocês como é que funciona o lance dos peixes. Se eu tivesse luva, dava para... Isso aqui é para os peixes. Tem uma ração menor, que é para os alevinos. Mas eu vou deixar para dar ela mais tarde, porque lá onde a gente alimenta os alevinos, tem muita tilápia. E eu quero pegar umas, eu prometi para minha mãe que ia levar umas tilápia para ela. E eu não gosto de pescar com a mão gelada, porque tira a sensibilidade. Na verdade, além de tirar a sensibilidade, tira a habilidade, que é pai a trabalhar, que é o gatinho tá me acompanhando. Porque sempre que eu vou pescar, na verdade é uma gatinha, eu primeiro pego os lambari para ela, primeiro eu alimento ela. Depois eu pego o lambari para mim, que eu uso de isca. Olha lá, peixe é um bicho esperto. Se for pescar, você tem que chegar em silêncio. E nunca fazendo sombra. Porque se vê, você viu que eles deram um pulo quando viram que eu estava chegando? Eles sabem que é ração, eles não é bobo. Olha lá, ó. Esperto. Aí os primeiros começam a fazer barulho. E todos os outros ouvem.
E aí vem do lago inteiro para cá. Nessa época, gente, os peixes comem menos. E é mais difícil pescar. Porque fica frio. Se tivesse quente, você já vê isso aqui coalhado de peixe. Mas tá vendo? Praticamente não vê. Se tivesse quente, não. Mas os peixes, né? Eles não regulam a temperatura corporal, então eles sofrem frio. Mas voltando, para terminar, na verdade, voltando para acabar. O que vai acontecer na França? Cara, depende. Quem vai vencer nas ruas? Os revolucionários? Os rebeldes ou os revoltosos? É a resposta a essa pergunta que vai decidir o que vai acontecer. Ok? Olha lá, ó, eles viram afastando e já estão pulando mais. Mas é isso. Vamos torcer. Eu torço pela revolução. Se não der, pelo menos a rebeldia. Mas o que eu temo mesmo é a revolta. É o fascismo. Né? Aí dá ruim. De toda forma, um bom dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado do lindo amanhecer de Goiás. Deixa eu passar por aqui. Né? Do lindo amanhecer de Goiás. E que, como eles falam, todo mundo tem que ver o amanhecer pelo menos uma vez na vida. Idealmente uma vez na semana. Mas é difícil, eu sei, principalmente para quem mora em cidade. Então hoje, pelo menos, nós tivemos a oportunidade, né? Eu espero que isso tenha trazido alguma alegria para o dia de cada um. Certinho? Muito obrigado e até mais.